Nós iniciamos hoje, aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde, abrimos a nossa Assembleia Ordinária, convocada conforme o edital fixado no quadro na entrada. E estamos dando sequência, na verdade. Talvez você que veio de outra igreja esteja achando diferente, estranhando um pouco os procedimentos aqui na borda. Nós entendemos que uma reunião de assembleia é um culto, onde Deus precisa estar presente, o Espírito Santo agindo e a palavra de Deus sendo considerada. Então, hoje, eu conto com o auxílio do Márcio Acerbi, como secretário ad hoc. Ele vai estar redigindo essa ata hoje. Essa assembleia que está agora em segunda convocação, porque nós iniciamos às 10 horas, mas agora, 11 horas, nós estamos em segunda convocação para realizá-la, conforme o Estatuto da Igreja. Antes de apresentar o processo específico sobre a eleição de presbíteros ou reconhecimento de presbíteros, a constituição de presbítero, como você assim achar melhor usar, eu quero usar a palavra de Deus para mostrar alguns fundamentos que nós estamos considerando nesse processo de estabelecimento e constituição de presbíteros para a vida da igreja. A igreja, ela foi estabelecida por Jesus. O Espírito Santo vem e as pessoas são alcançadas de maneira especial, sobrenatural, e esses grupos de pessoas resgatadas por Jesus, reunidas pelo Espírito Santo, começam a se organizar logo após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. E o Novo Testamento relata como esta igreja, assim instituída, esse núcleo, essa instituição divina, deve funcionar. E como as coisas devem acontecer aqui na terra, com uma ação divina, sobrenatural. Então eu não sei o quanto que cada um de nós está percebendo da riqueza, da grandeza, do privilégio que é participar deste núcleo de salvos, de redimidos por Jesus Cristo. Somos pessoas que vivem e passam pelas mesmas experiências de qualquer outra pessoa. Mas quando nós somos inseridos na igreja, nós passamos a ser tratados por Deus. Isso é sobrenatural. Deus vai usar, o Espírito Santo habita em nós, vai trabalhar no nosso interior, no nosso homem interior. Os irmãos que são membros uns dos outros nesse corpo, vão agir em favor uns dos outros. Então a igreja de Jesus está instituída nesse mundo conturbado, perverso, violento. Muitos de nós, da nossa família IBBC, passando por momentos duros e difíceis, enfermidades, pessoas sofrendo, mas nós fazemos parte desse núcleo divino, essa instituição divina que é a igreja. E nós temos buscado na palavra, procurado observar quais são as bases, os fundamentos para que ela funcione. E um desses fundamentos nós vamos hoje observar cuidadosamente, que é a sua liderança, que são os seus presbíteros que pastoreiam o rebanho. Nós vamos observar todos os procedimentos bíblicos para que esta constituição seja uma realidade. Então, agora eu peço que vocês me acompanhem biblicamente. Eu vou mencionar
os 4 fundamentos básicos da igreja, para que ela funcione, para que ela, de fato, faça o seu papel no meio desse mundo e ande segundo os propósitos de Deus. O primeiro fundamento é Jesus Cristo. Então você pode acompanhar comigo esse texto, há outros textos que você pode examinar. O Senhor Jesus, Ele é o supremo pastor, a pedra angular, eleita e preciosa, para quem Deus outorgou toda autoridade e poder, colocando todas as coisas debaixo de seus pés, constituindo o cabeça, a qual é o seu corpo. Irmãos, não é utopia. Jesus é o nosso Senhor. Ele é a autoridade máxima nessa igreja. Ele é o supremo pastor. Isto é sobrenatural. Quem governa, quem dirige, quem conduz a igreja é Jesus Cristo. Não pode ser uma família, uma instituição conduzida por homens. Eu não posso conduzir a igreja. Nenhum presbítero pode ser autoridade máxima sobre essa igreja. Nenhum coordenador de ministério tem poder e controle sobre a igreja. Mas é Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas como que isso vai acontecer? As pessoas que estão sendo identificadas, reconhecidas pela igreja e reunidas pelo Espírito Santo, essas pessoas precisam desaparecer. E Jesus vai aparecer. A vontade dele. Esse processo de pastoreio é algo sobrenatural. Não depende de quem sabe mais. Não depende de quem fala melhor. Não depende de quem tem mais experiência puramente. Mas da separação do Espírito Santo. E aí eu abro um parênteses. Eu não sei quantos de vocês têm tido a disciplina e o hábito de jejuar. Mas este é um momento, quando a igreja constitui presbíteros, ou está no processo de constituição de presbíteros, é a hora de nós abrirmos mão, sim, de algumas refeições. Eu não sei, é você e Deus, é o Espírito que fala no seu coração, mas quem sabe nessas semanas que nós estaremos vivendo esse processo, você vai poder deixar um almoço, um jantar, uma noite que você está habituado a fazer outras coisas, e você pode trocar isso para dobrar o joelho e clamar e orar, para que a manifestação seja do Espírito Santo na vida da igreja, e não de qualquer movimento humano. Jesus Cristo é a autoridade máxima, por isso nós existimos como igreja. Glória a Deus por isso. Logo depois, se você acompanhar a evolução do estabelecimento da igreja, você vai ver que Jesus, sendo a máxima autoridade, ele separou os apóstolos, com quem andou, ministrou e delegou a responsabilidade da continuidade da missão de alcançar as pessoas para o reino de Deus. Veja o que está escrito aqui em Efésios. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós somos uma igreja apostólica, porque a doutrina está
fundamentada no ensino dos apóstolos, que receberam de Jesus Cristo. Embora a gente não tenha no nome Igreja Apostólica Batista da Borda do Campo, mas é bom que nós saibamos que todo o nosso ensino, a doutrina, está fundamentada na palavra, que é a doutrina passada pelos apóstolos, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que aconteceu com a evolução dos tempos? Os apóstolos, continuando essa missão, a igreja se expandindo, eles foram separando homens experientes, os presbíteros, para que a igreja então começasse a ter a sua liderança, o seu governo. Homens experientes, aí a palavra, o significado dela, que é ancião, o presbítero, homem de maior experiência com Deus, identificado pela maturidade e credibilidade. Estes homens, então, são constituídos em cada igreja. Em Atos 14, 23, se você verificar aí na sua Bíblia, você vai verificar o seguinte: Paulo, na sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, evangelizando, visitando esses núcleos, ele começa a promover em cada igreja a eleição, o reconhecimento, a constituição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então veja, nós estamos agora no ponto em que a igreja começa a ter os seus líderes, os seus presbíteros, que são chamados para pastorear, e que foram preparados e treinados e orientados, identificados pela missão dos apóstolos, pela tarefa apostolar e pelo reconhecimento pelo núcleo da igreja, que é a família de Deus. Veja um outro fato muito importante descrito na carta aos Efésios. Veja o papel de Paulo recomendando a Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. E quando você lê a carta de Timóteo, você vai perceber todas as orientações que Paulo deixou para Timóteo para que constituíssem ali presbíteros. O texto que nós utilizamos e estudamos, capítulo 3, onde aparecem todas as qualificações e recomendações que Paulo deixou para Timóteo, para que naquela igreja os presbíteros tivessem tais características e qualidades e virtudes na sua vida. Outro local e outra situação, nas ilhas de Creta, veja só. Paulo também deixa agora Tito, um outro irmão usado para visitar as igrejas ali em Creta, para que pusesse as coisas em ordem, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, que pastoreariam as igrejas ali na cidade de Creta. Capítulo 20 de Atos diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, ou presbíteros, ou pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso é obra do Espírito Santo. Quem separa os presbíteros é o Espírito Santo. Por isso que, quando alguém diz, eu estou disposto a servir, é Deus operando na vida e no coração e na mente dessa pessoa. Quando você reconhece esse
irmão, como servo, alguém que está dedicado à obra do Senhor, também é obra do Espírito Santo no seu interior, pois é o mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Um pouquinho de história. Em 2003, eu fui contactado por um jovem, cadê ele? Cadê o Osmar? Está ali, por telefone. Eu estava servindo numa igreja em Florianópolis, que é filha da igreja do Morumbi também, como esta e outras. E aí fui chamado, convidado a vir para cá. A intenção era outra, que eu assumisse o pastorado dessa igreja. Eu disse que não via desta forma, e que dentro desta comunidade, igreja, havia dons, pessoas que poderiam estar sendo separadas por Deus para exercer essa liderança e esse pastoreio. Aí aquele grupo fez a seguinte pergunta: mas quem vai nos ajudar a identificar esse processo, essas pessoas? Eu falei, bom, essa é outra pergunta. Vocês precisam primeiro saber se vocês querem iniciar esse processo e vocês creem que Deus separa estes homens do meio do rebanho, de entre o rebanho, identificados e reconhecidos pelas suas qualificações e pela sua dedicação ao serviço. E aí, naquela época, a igreja se posicionou dizendo que iria começar esse caminho. E a segunda pergunta depois foi respondida quando eles pediram para a igreja lá em Florianópolis me liberar para vir para cá, Thaís e eu, para nós iniciarmos um processo de auxílio, de ajuda nessa direção de preparo de presbíteros, de constituição de uma liderança, o desenvolvimento da vida da igreja. E nós iniciamos esse processo. Eu lembro que na carta que a igreja mandou, ela disse que era um período de 3 anos. Mas eu já estou aqui há 10. Então, veja, nós não temos o controle do tempo de forma alguma, de nada, absolutamente nada. Deus está no controle. Eu lembro que um grupo daqui, dos líderes na época, o Osmar devia estar, o Heraldo, nós fomos lá no Morumbi, o Ari Veloso, o pastor Ari Veloso era vivo ainda, e ele me perguntou ali junto com os líderes se eu sabia de tudo que estava à frente, nessa tarefa, nesse desafio. É lógico que eu disse que não, eu sei algumas coisas, mas eu creio que Deus vai estar à frente conduzindo todas as coisas. Então, hoje, nós estamos, na verdade, vivendo um outro momento onde nós estamos perguntando para Deus quem são a outros presbíteros que podem integrar essa equipe para pastorear a igreja que é dele, que é do Senhor. Nós temos também, dentro desse estabelecimento na igreja, o papel dos diáconos. Vou avançar um pouquinho aqui, que eu já falei das qualificações. Quando você vai ler lá em Atos capítulo 6, versículos 1 a 4, você vai ver a necessidade de ajuda para os apóstolos que iam se dedicar à palavra e à oração, ao pastoreio, mas que os diáconos e diaconisas também participam dessa tarefa. E há toda a descrição também dessas qualificações, que são pessoas, elementos que nós entendemos com a nossa nomenclatura aqui da borda, que são aqueles que coordenam ministérios, que servem às mesas, que auxiliam no cuidado dos santos, que estão em plena atividade também aqui na igreja e que nós vamos apresentá-los na sequência da nossa reunião. Rapidamente, deixa eu mencionar as responsabilidades dos presbíteros quando constituídos. Primeira, pastorear em equipe. Não é isolado, não é só.
E aí, nesse momento, vocês vão entender porque nós temos que morrer. O nosso eu não pode prevalecer, nossa vontade. Porque esta equipe que pastoreia precisa estar submissa ao cabeça da igreja, ao Senhor Supremo da igreja. Ele tem que se manifestar e esse grupo de presbíteros precisa discernir o cabeça, a vontade do Senhor. Veja só comigo, Atos 20, 17. Paulo manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso. E ali ele vai dar essa recomendação: atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Separados pelo Espírito, exercem um cuidado do rebanho, uma condução do rebanho, juntos. Um ao lado do outro, um apoiando o outro, um complementando o outro, com o seu dom, com a disponibilidade, com aquilo que cada um pode servir. Então, o exercício do pastoreio, ele precisa ser feito em equipe. Ele não pode ser feito por um só homem. Eu não vou dar hoje aqui as razões, nós já temos estudado, muitas delas vocês já sabem. O caos que é gerado quando um homem cai ou tropeça, a igreja desce junto. Quando você tem uma equipe de presbíteros, de pastores, a igreja continua sendo conduzida e orientada em sabedoria e na dependência desse Senhor. E é isto que cada um de nós precisa estar checando e examinando. Além de pastorear em equipe, o pastoreio precisa ser espontâneo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangido, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastorear espontaneamente. Não pode ser um movimento de fora para dentro do indivíduo, não pode ser pressionado. Ninguém pode fazer campanha para o indivíduo ir lá e servir a igreja como presbítero. É algo que precisa ocorrer dele para o serviço, dele para o ministério. É algo livre de qualquer manipulação ou pressão. E quando é espontâneo, é feito em amor, com alegria, com dedicação. Além de ser espontâneo, precisa ser feito de boa vontade. Deixa eu voltar aqui, o slide avançou aqui. Não, ele está andando demais. Deixa eu recuperar um pouquinho aqui. Aqui está. O rebanho de Deus que há entre vós, não pastorear não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem de sorte da ganância, mas de boa vontade. Na sequência. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pastoreio espontâneo, de boa vontade e como modelo, exemplo. É claro que nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de homens que se dispõem a servir e que vão ser caracterizados por aquelas qualificações que nós já estudamos aqui domingos atrás, que você recebeu e você tem, em Timóteo e Tito, são
homens que são identificados, referenciais deste tipo de comportamento. Não que não tenham erros e falhas, mas eles são identificados por andarem dentro destas qualificações. E sempre devem ser assim identificados. Não é porque numa determinada data eu sou identificado como presbítero que jamais eu perco esse privilégio de exercê-lo. Se não perder a qualificação, certamente não poderei exercer. Essa é uma das razões porque todos os presbíteros que já estão exercendo esse serviço vão novamente se submeter à igreja, para que você olhe e observe as qualificações, como cada um de nós tem se comportado, e você vai ter aí a oportunidade, então, de se manifestar. Deixa eu mostrar um pouquinho agora. Se vocês me acompanharam com Jesus, separa os apóstolos separam os presbíteros, e os presbíteros passam a organizar outras igrejas e nomear pessoas, homens, que pastoreiem cada rebanho. E assim nós temos procurado agir como igreja. Veja só como está estabelecido aí o nosso estatuto. A borda será dirigida por uma delegação da Assembleia, por um colégio presbiteral composto por, no mínimo, 5 integrantes. Então, como é que funciona estatutariamente? Nós procuramos partir do Novo Testamento, nós estabelecemos presbíteros a partir das bases que estão nas Escrituras. Os presbíteros são nomeados, são aprovados pela igreja e começam a exercer o ministério. Veja como funciona. O colégio presbiterial, composto por presbíteros, e após sua constituição, poderá ser integrados também por ministros ou membros da diretoria para atingir um número mínimo de 5. O que acontece? Até hoje, nós temos 3 presbíteros. Mas nós estamos hoje com 17 homens que fazem parte das atividades junto com os presbíteros. Eles não são presbíteros reconhecidos pela igreja, mas estão servindo em outros ministérios e estão complementando a equipe de presbíteros no apoio, na ajuda, no aconselhamento, até que tenhamos um dia a evolução desse processo, muitos desses homens também sendo apresentados à igreja para compor a equipe presbiteral. Então, de 3, nós podemos passar para 5, para 7, para 10, mas quem vai realizar isso é o Espírito do Senhor. A admissão de novos presbíteros se dará através de encaminhamento do próprio colégio presbiteral para a homologação da Assembleia convocada para esta finalidade. A finalidade desta Assembleia primordial é a constituição ou o reconhecimento de presbíteros, também a homologação da diretoria para o próximo biênio e o quadro de obreiros e ministros e coordenadores de ministérios que assim atuam. Como aconteceu esse processo? Os presbíteros reunidos juntamente com esses 17 homens foram o nosso apoio esses meses todos, estudando, trabalhando, consultando um ao outro, e nós chegamos, o Heraldo, o Luiz e eu, junto com este grupo, a identificar quais os novos presbíteros que nós traríamos para a igreja. Então, hoje vocês vão receber, além de nós 3, para sermos avaliados, também outros novos nomes para serem considerados durante esse período aí, que é de 3 semanas até o dia 24.
A Assembleia Ordinária da Borda se dará até o último domingo do mês de novembro, dos anos ímpares, com a finalidade principal de proceder à homologação da diretoria, da equipe ministerial, devendo ser convocada com antecedência mínima de 15 dias nos boletins editais da Borda, para que você saiba como nós estamos procedendo. Caberá ao Colégio Presbiteral a indicação para a homologação da Assembleia de todos os componentes da equipe ministerial da Borda. Então, vocês vão receber, já receberam, uma lista de ministérios que estão acontecendo. É importante que nós saibamos como estas coisas acontecem. Ninguém é indicado para exercer o presbiterato ou fazer parte da equipe presbiteral sem que ele esteja servindo antes, envolvido no ministério. Nós jamais vamos pegar qualquer pessoa que está vindo, frequentando os cultos, e indicá-lo para esse serviço. É através da dedicação, através da participação na obra, no ministério, que essa pessoa vai sendo identificada pela igreja, que é uma pessoa separada pelo Espírito para o serviço do Senhor. Da mesma forma, nesta lista que você está recebendo com relação aos ministérios, nós não estamos indicando ninguém para ver se ele faz o ministério. São pessoas que já vêm atuando no ministério. Alguns já há 5, 6 anos, servindo. E os ministérios nascem no seio do rebanho e vão sendo identificados pela igreja. O último ministério que nós iniciamos é o ministério dos homens, o Happy Hour, quando o Osmar, junto com o Paulo e sua equipe, tem desenvolvido já esse ministério. Isso nasceu este ano e tem ocorrido. Então, quando o ministério nasce, quando existe um ministro dedicado, aí nós apresentamos para a igreja, para que reconheçam ou não o exercício do serviço desta pessoa. Agora vamos olhar com cuidado esse processo de consulta. Nós não vamos debater em reunião. Nós queremos que haja tempo para você sentar conosco, caso tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma observação, para que com tempo, com oração, nós possamos viver esse processo, pelo menos em 3 semanas. Se for necessário mais algum tempo, será considerado, e que nesse período, em oração, em conversa, em estudo, nós possamos identificar aquilo que o Espírito de Deus está fazendo em nosso meio. Então, acompanhe comigo a evolução do processo. Agora você pode pegar aquelas folhas que você recebeu para você acompanhar com mais facilidade. Eu vou ter aqui na tela, você pode observar aqui também. Você está recebendo folhas de consulta. Você vai analisar todas essas indicações. Vai orar. Fazer todas as considerações. Nós somos uma igreja grande. Os novos, muito provavelmente, nem vão identificar e conhecer alguns irmãos. Eu vou chamar os que estão aqui, para que você que é mais novo, mais recente, possa conhecer. Uma folha tem a ver com o presbitério. A segunda folha tem a ver com a diretoria e os coordenadores de ministério. Vamos olhar inicialmente, então, o presbitério. Essa é a folha menor, é a folha de consulta. Você tem aí 5 nomes que estão sendo apresentados para a igreja. Convém registrar hoje aqui que
durante esse biênio que está terminando, nós perdemos um presbítero, o André Ribeiro, que ele deixou de ser membro desta igreja e, consequentemente, deixou de exercer o presbiterato conosco. Nós estamos apresentando aqui 5 nomes, e aí você pode olhar comigo. O Átila da Silva, eu vou chamar o Átila que vem aqui à frente, por favor. O Eduardo Chaves. Onde está o Eduardo? Vem aqui, por favor, à frente. O Heraldo Aguiar, venha, por favor. Luiz Antônio da Silva, também. E Renato Castro, que sou eu. Então, o que está acontecendo? Vocês vão perguntar, não, mas o Renato, o Heraldo, acho que suba aqui, ó, acho que é melhor. O Luiz Antônio, o Heraldo e o Renato já não são presbíteros? Temos exercido, sim, essa função. Temos nos dedicado ao ministério. Mas esta é uma oportunidade para a igreja de avaliar a nossa vida, como nós estamos servindo. Porque algum de vocês pode dizer, o Renato está fora, depois daquilo que aconteceu comigo. Não é a atitude de um presbítero. E aí é a oportunidade de você vir e falar conosco. Isso vale para qualquer um de nós. Se os 3 presbíteros que estão exercendo o pastoreio estão aprovados e qualificados e homologados pela Assembleia da Igreja, eles continuarão. Mas surgem 2 novos, o Eduardo e o Átila, que tem ministrado, que tem servido a igreja já há alguns anos, não é pouco tempo. O Átila já está conosco há 2 anos servindo, e o Eduardo um pouco mais, acho que uns 5 anos aí de envolvimento. 9, é mais tempo, porque ele foi para o seminário, voltou. Então, olha aqui, ó, estes são os... Deixa eu ficar aqui perto dos que já estão, né? Ficar perto do Luiz aqui, pegar os fluidos aqui. Esta é a equipe de presbíteros que está sendo exposta e apresentada para a igreja. Então, você talvez não esteja aqui, mas esteja à distância nos acompanhando, vai receber a sua folha e você vai preenchê-la, mas olhando qualificações bíblicas. Como é que o Átila, quando ensinou isso, fez várias vezes a pergunta: é assim que o Renato está agindo? É assim que o Luiz... Porque o referencial é a palavra de Deus, são as qualificações bíblicas. E esse é um momento que nós estamos diante de Deus, tremendo e temendo, porque é algo sobrenatural sobre a nossa vida. Estamos orando para saber a vontade do Senhor e como Ele tem agido na nossa vida e no nosso meio. Um pouquinho, obrigado, acho que vocês podem sentar. Então você vai assinalar, olha aí, acompanhe comigo. Se você, em qualquer um desses nomes, A, B, C, ou D ou E, qualquer um, você identificar algo que seja impeditivo, à luz das qualificações bíblicas, para que esses irmãos exerçam o presbiterato, você vai colocar ali na folha, não concordo, e vai especificar. Embaixo na folha, você sabe que vai ser chamado, nós estamos avisando e registrando, para conversar conosco, porque é uma oportunidade de nós olharmos a saúde da igreja e como que a liderança da igreja está andando. Lá embaixo, nessa folha, você vai colocar os seus dados, nome, telefone, e tem mais um dado ali, os telefones celular e o fixo. Nome, telefone celular e o fixo, para que a gente entre em contato e possamos conversar sobre a sua consideração a respeito de qualquer um dos presbíteros, tá? Nós vamos atrás. Por isso,
Essa assembleia ela fica aberta até o dia 27, quando nós fecharemos e teremos, então, tempo para conversar com as pessoas e, em havendo esta aprovação, então, faremos a constituição dos novos presbíteros e dos presbíteros que já estavam exercendo, para que continuem exercendo o ministério. Na sequência, vocês têm uma folha maior, com todos os nomes. Cada um destes irmãos está servindo numa área, e já faz isso há algum tempo. Eu sei que é difícil para você identificá-los, mas eu vou chamar agora, que fique aqui à frente, todos aqueles que estão servindo nessas áreas, tanto na diretoria como nos diversos serviços. Vem aqui à frente, por favor, pelo menos os que estão presentes. Chegue aí, Eric, Márcio, Sérgio, a tesouraria com o Luiz Felipe. Quem mais está aqui da equipe que serve? Neide Ferreira, aí está o Osmar, Reginaldi. Olha, deixa eu falar desse elemento que vem desse meu lado esquerdo aqui. Chega aqui, Barbosa. Manuel. Esse camarada está com um nome estranho aí. Ele é o Pimenta. Como que aparece na folha? Manuel. Esse é o Manuel, mas ele é o Pimenta. É o Pedro Pimenta. Tá? Que está... Nome de jornalista. Que ele está coordenando ali o Ministério de Ação Social. Vila São Pedro e todos os demais eventos ali da ação social. Temos aqui a equipe com crianças, a dona Vilma com artesanato, o Ferreira, o Reginaldi aqui com algumas tem 2 ou 3 ali, uma delas é a comunicações, o Tiago na equipe, aqui chegou mais um, na equipe fiscal, comissão fiscal, Rodinei, comissão fiscal, aqui a Zenaide com a integração na informática, né? Osmar, os homens, Luiz Felipe é o tesoureiro da igreja, o Luiz já foi apresentado, mas está com a parte de ensino, missões, o Sérgio com louvor, esse camarada coordena aqui o louvor, o Márcio está indicado aí como secretário, já é a DOC, adolescentes, entre amigos, o Rubens está na intercessão, no som, a Neide com apoio ao Ministério ao Rebanho, o discipulado, Ferreira com integração e toda a coordenação do Ministério, o funcionamento das instalações, todo o operacional da igreja. O Valentim faz parte da equipe de finanças, que tem trabalhado com todas as planilhas, relatórios, e tem outros irmãos que estão servindo ainda em outras áreas que ainda não estão aqui. Aí é o tempo que você terá também para conhecer. Nós estaremos, todo esse pessoal, pronto para responder as perguntas para vocês. Eu sei que alguns vão ter perguntas, detalhamentos, estaremos esse tempo todo à disposição até o dia 24 de novembro. É tempo para que a igreja converse, fale, troque ideias sobre tudo isso. Não está aqui a Márcia Caravielli, mas a Marcinha está aqui. Ela coordena o Ministério dos Surdos. Então, lembre da Márcia Caravielli, ela está no retiro, com todo o pessoal dos surdos hoje. Esse fim de semana eles estão em retiro. Olhe um pouquinho agora ali para a sua folha. Esse grupo segura um pouquinho aí. Nós temos ali onde você vai assinalar. Todos também que assinalarem um não serão ouvidos pelo presbitério. E lá embaixo você vai preencher os seus dados. Nome, telefone fixo e celular. Todos. Convém que entreguem. Se você não tem nenhum impedimento com relação a qualquer uma das pessoas, você vai colocar o seu nome e assinalar ali o seu telefone e entregar para nós. Isso não é uma cédula de eleição, isso é uma folha de consulta. Nós vamos agora
com a sessão aberta, com a assembleia aberta, entrar nesse momento de discussão, de conversa, de troca, de informação, para que quando chegar dia 24, a gente possa estar em condições de dar o posicionamento da igreja a respeito de todos esses presbíteros e também dos ministros que estão servindo. Vocês podem sentar, por favor. Obrigado por terem vindo aqui. Deixa eu ver se eu mostrei tudo. Sim. A devolução destas folhas vai depender muito de você. Se você conhece todas as pessoas, se você não tem nenhum senão, você põe o seu nome e devolva hoje mesmo. Pode ser agora, ao sair, pode ser à noite, não tem problema. Tendo algum senão, preencha e devolva igual, para que a gente possa depois estar conversando e ouvindo qualquer outra consideração que é oportuna para esse momento. Há alguma pergunta que você tenha, algo que você não entendeu no processo, por favor, pode perguntar. Alguma dúvida? Aonde? Ali, por favor, Celso. Boa pergunta, boa pergunta. O que acontece? O presbitério não tem poder e autoridade espiritual para colocar uma pessoa no ministério. Então, quando nós não temos alguém para desenvolver um determinado ministério, nós não saímos atrás de alguém para ir lá fazer. Nós conversamos com algumas pessoas, com algumas mulheres, e não foi identificado alguém que já está no serviço, que já está servindo a igreja, para que tenha essa função de coordenar o ministério das mulheres. Mas, mulheres, não se aflijam. Por quê? É o Espírito de Deus que levanta a pessoa. E quando essa pessoa é levantada pelo Espírito Santo, aí os presbíteros correm ao lado para dar o apoio, para ajudar no encaminhamento, para ver quais são as necessidades, assim como nós fizemos esse ano com os homens, com o Osmar. Nós não tínhamos alguém coordenando o ministério dos homens. Mas aí o Osmar começou esse trabalho, veio, conversou conosco, começou com a sua equipe, o Paulo, e hoje nós temos o Ministério dos Homens acontecendo na vida da igreja. Então, a qualquer momento, nós não precisamos esperar uma outra assembleia, o presbitério vai, como diz o estatuto, vai dar todo o suprimento e apoio para que esse ministério seja desenvolvido por alguém que foi separado pelo Espírito de Deus para fazer esse ministério. Né? Vai ser identificado. Deu para responder? Mais alguma pergunta? Aqui? Bom, Heraldo, Luiz e eu, nós estaremos aqui, após terminarmos este evento, esta reunião, a Assembleia continuará aberta para todas as discussões necessárias, todas as considerações necessárias. Os ministros que foram apresentados aqui também estão em condições de responder perguntas, porque têm participado como apoio aos presbíteros em todos os encaminhamentos. Se houver alguma questão, alguma pergunta que alguém não possa responder, venha nos procurar. Essa pessoa vai nos procurar e nós vamos poder trazer todos os esclarecimentos a vocês. Só quero lembrar que é um tempo de contrição mesmo, de oração. Não basta os homens estarem aqui se o Espírito não confirmar. Vocês viram hoje, o Johnny, outro dia eu estava com o Luiz lá na chácara, com ele, numa visita que fizemos ao Milton, e ontem eu recebo essa notícia que ele está na UTI com septicemia. Quer dizer, numa situação gravíssima. Ninguém pode garantir que o Renato vai estar aqui, que o Heraldo, o Luiz. Nós estamos aqui diante de Deus.
E só Ele vai poder confirmar a nossa vida, o nosso ministério, o nosso serviço. E assim é com cada líder de ministério, irmãos. Não temos controle de absolutamente nada. Precisamos andar na dependência dEle o tempo todo. Então esse é um tempo, tem a ver com a vida da igreja, com o futuro dessa igreja. É hora de nós orarmos, de jejuarmos e de conversarmos. Conversa, o diálogo aberto. Não fique constrangido de fazer perguntas, de fazer as indagações, de fazer as suas colocações. Sintam-se em casa, à vontade. É tempo de orar, é tempo de conversar, é tempo de buscar o Senhor com jejuns e com oração.